Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. E hoje, a minha convidada, nada mais, nada menos que Mariângela Reis. Obrigada por você ter aceito o convite logo de pronto atendimento. Eu fiquei muito feliz. E se apresenta pra gente, Mari. Quem é Mariângela? De onde veio a Mariângela? Conta um pouquinho pra gente de você. Essa pergunta é... Já começamos, supera-te. Mariângela, eu sou a filha amada de Deus. Acho que isso me define em primeiro lugar. Neta de Ivone e Edi, filha de Kátia e Ronaldo, mãe da Maria Eduarda, esposa de Breno Talim. Eu acho que essa é minha árvore, a árvore que me inspira, a árvore que define muito do que eu sou. Também sou cozinheira, também sou amiga, também sou converseira, empreendedora, raiz. Mulher sendo mulher, mulher sendo mulher. Eu acho que essas são as das definições assim, a que mais me representa de verdade. Muito bom. Mari, você nasceu onde? Eu nasci na Tijuca. Ah, você é daqui do Rio mesmo. Sou do Rio, nasci na Tijuca, mas passei boa parte da minha infância em São Gonçalo. Cresci brincando de mamãe da rua, fazendo comida pelas areias de rua de São Gonçalo, no Coroado. Ali Conhece bem essa região aqui, então. Então, é muito... É um pezinho especial. na Tijuca, um pezinho em São Gonçalo e Niterói. Vamos emendar Niterói. Não, vamos emendar Niterói. Morei em Niterói um tempo. Ai, que bom. Mari, aí você cresceu na Tijuca, né? Aí veio a adolescência, foi tudo na Tijuca. Não, eu nasci na Tijuca, minha infância foi em São Gonçalo. Aí eu fui pro bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro, quando a Lapa era a Lapa, né, de antigamente. E aí depois eu voltei para São Gonçalo. Gente, eu sou uma nômade. Fui para Niterói e voltei para Tijuca. Aí eu já tô na Tijuca, já tem acho que uns... Qual era a idade, uns 16 anos. Não, tem 16 anos. Tem 16 anos que eu tô na Tijuca. E aí, enfim, passado um bom tempo, conheci Breno e a gente foi encontrado por uma casa linda e decidimos fazer raízes ali no bairro que nos acolheu. Muito maravilhoso isso. Bênção, né? E Mari, sua formação? Eu sou formada em Direito. O Direito é uma paixão, o Direito trabalhista principalmente. Essa profissão me deu muitas realizações e muito orgulho durante muitos anos mesmo. Eu acho que todo mundo devia fazer direito, ou acho que todas as profissões deveriam ter um pouco do direito inserido nelas. Eu acho que é fundamental, assim. E eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou advogada ainda, não atuo, mas a minha formação de verdade é em direito. É isso. E você trabalhou no mundo corporativo? A vida toda, graças a Deus, porque eu acho que eu tive a bênção de ter a experiência que eu sempre quis, que é estar no corporativo. Então eu fiquei, acho que 15 anos em telecom, depois fui pro mundo executivo de ensino, educação superior. Sempre atuando dentro do direito? Dentro do direito, como consultora jurídica e depois? Nos últimos 8 anos como executiva jurídica. Mas gostei da experiência de ter começado como estagiária e ter passado por todas as etapas. Eu não pulei etapa nenhuma. Eu comecei de estagiária, fui para assistente, fui para advogada júnior, plena e cheguei à executiva jurídica. Então foi uma experiência... Foi uma trajetória... galgada aí, com raça. Como sempre, né? Não tem como. Mari,
A gente está aqui hoje no Supera-te. Eu vou falar para você assim que eu Valquíria, tá? É uma crença pessoal. Eu não acredito que existe superação total das dores que a gente enfrenta na vida. Porque as cicatrizes ficam e toda vez que a gente toca na ferida que está ali cicatrizada, volta, de alguma forma volta e o sentimento também volta. Mas eu acredito que a superação, ela é diária. É um dia de cada vez, a gente acorda e fala, hoje meu dia vai ser bom, hoje eu vou fazer acontecer. E todo mundo tem 1 ou 10 histórias para contar. A minha história não é mais e nem menos importante do que a sua, mas ela é importante para tocar e conectar quem precisa ser tocado e conectado por ela. E dentro das inúmeras histórias que eu tenho certeza que você tem, o que você hoje poderia trazer para olhando para você mesma e falando assim, eu superei, tá? Eu superei, ou eu gosto muito de usar a palavra, eu transformei. Conta um pouquinho pra gente do que aconteceu por aí. Uau! Primeiro eu vou me permitir refletir sobre o que você acabou de dizer. Que a gente... Fica à vontade. Transforma. Porque a cicatriz está ali. Eu gostei disso. Eu gosto dessas provocações. Então, eu vou levar isso como dever de casa. E eu achei muito legal quando a gente conversou, porque lá no conversatório, muitas pessoas chegam, leem a nossa história, né, minha e de Breno, e eles falam, nossa, que história legal. Como eu queria ter uma história assim. E é unânime, eu sempre digo, você tem uma história assim. Todos nós temos uma história de superação. É que a gente talvez não tenha sido educado para reconhecer isso, né? A gente está sempre se colocando num lugar de normalidade, de que isso que acontece comigo acontece com todo mundo. E ok, pode ser que aconteça, mas a forma como você passa por isso é só sua. Exatamente. E eu concordo com você. A gente tem dezenas de histórias de superação durante a nossa vida. Eu vou escolher hoje falar da última, porque eu acho que é uma história em superação. Ótimo. É algo que a gente está superando. É uma história de superação minha, sem dúvida, mas minha e de toda a minha família. Porque quando a gente chega num momento da vida profissional que você sabe que você está na zona de conforto financeiro, não emocional, não de luta, porque trabalhar muito é uma realidade de quem quer alguma coisa na vida, mas você está ali, né, na zona de conforto financeiro, você sabe que todo quinto dia útil do mês você vai ter o seu salário ali, que as suas contas estão controladas. Você decidir abrir mão disso para realizar um sonho, você até sabe que é difícil, mas você só entende quão difícil é quando você realmente decide dar o salto de fé. Então, sim, é uma história de superação minha, mas também da minha família. Nós decidimos, e eu posso dizer juntos, que a gente faria esse salto de fé e seguramos todos um na mão do outro. E eu, meu marido, e os nossos filhos, enfim. É uma superação diária, porque muda os valores que a gente, enfim, passa a falar, poxa, mas a gente não tem a grana que tinha antes, mas a gente tem um tempo que a gente não tinha antes. E precisa todo mundo entender isso para valorizar isso. Uhum. Então, e a gente foi educado para focar no que é material, né? Sim. Então, se você tem tempo e não tem dinheiro para ir ao shopping, mas se você tem tempo, tem dinheiro, mas também não sabe valorizar isso. Então, hoje a gente tem juntos, graças a Deus, e eu agradeço ao nosso Deus todos os dias por isso, uma transformação familiar a partir da decisão minha e do meu marido de dar esse salto de fé. E a superação é de entender que a gente deixa de servir um pouco a nós mesmos, a gente deixa de servir às nossas vaidades, a gente deixa de servir aquilo
que é importante dentro daquele cenário, né? De quem ganha super bem, de quem pode fazer o que quer para servir o outro. É um propósito. É um propósito. E aí vocês estavam trabalhando, né? Os dois trabalhando. Sim. Numa empresa. Sim. E aí, conta. Aí você decidiu... Aí a gente decidiu pegar todos os nossos recursos disponíveis e investir no sonho. A gente gosta de usar a palavra sonho, mas hoje, nova criatura que somos, eu e meu marido, todos os dias a gente tem ainda mais a certeza de que a gente foi direcionado por Deus, porque a gente serve mais do que comida, mais do que café. A gente serve algo que vem do alto mesmo. Eu tenho essa certeza porque eu sozinha, meu marido sozinho, a gente não tem capacidade para fazer o que a gente faz ali. E aí a gente decidiu que a gente ia pegar tudo que a gente tinha e ia montar um espaço que seria um bistrô e desenvolvimento humano, digamos assim. Só que eu até brinquei no último Conversas de Cozinha que Quem foi que me perguntou? Acho que foi a Vivi. A Vivi me perguntou, cara, quais são as dicas? A dica é planejamento, disciplina e coragem. A coragem para você tomar decisões em cima daquilo que você não planejou que acontece. E aí as coisas saem do planejado, né? Então, eu estava há muito tempo numa empresa, eu achava que eu ia, diante da experiência que eu tinha, conseguir ser mandada embora. Não fui. E para quem vive esse cenário sabe o que significa, né? Pedir demissão. E eu falei, caramba, e agora? Né? Porque é tudo na conta. E pedi demissão. E, de novo... Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Eu olhei pra Breno e falei, não vou ser mandada embora. E ele falou, é? Eu falei, é. Tá bom. Segue em frente. E aí, esse apoio também é fundamental. É fundamental. Eu fui amada, apoiada e sustentada de várias formas durante todo o processo, porque senão não teria sido possível. E aí pedi demissão. E a obra tinha que acabar em janeiro, enfim. E aí a gente teve a obra pronta, a gente teve a casa invadida e roubaram um monte de coisa e toda a parte elétrica precisava ser refeita e o nosso fluxo de caixa precisou ser investido enfim, eu acho que ali foi o primeiro caramba, sabe? O primeiro e agora. Primeiro buraco, né? Foi. Ali nós superamos juntos, porque foi o caramba e agora, sabe? Assim, tava tudo pronto, era para abrir, era para inaugurar, e de repente você, no 1º de janeiro, você recebe a notícia de que a casa tinha sido invadida, e aí... E meu marido é muito sensível, mas ele é uma fortaleza. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi meu marido chorar. Um desespero, né? Bate um desespero. E aí eu falei, bom, agora eu não posso, não. Agora sou eu que tenho que fazer, às vezes, da fortaleza. E deu certo. E a gente superou isso da forma que foi possível, né? Mas, de novo, acho que ali o amor de Deus, o amor entre nós foi fundamental. Foi a força para conseguir seguir adiante. Foi. Inteligência emocional, apoio, sabe? Eu sempre digo que é muito legal a gente ser agradável, bondoso, gentil com as pessoas que a gente tem afinidade. E quando as pessoas estão sendo agradáveis, legais e gentis com a gente. A prova de fogo, a superação, é quando a gente consegue ser legal, agradável, gentil e legal com quem, cara, não tá no melhor momento dela, né? Porque se você é agradável com quem tá ótimo com você, desculpa, é meio que o esperado. Sim. E eu acho que a gente teve a primeira prova de fogo de superação entre nós, entre os clientes, entre os amigos, entre a família, de falar, caramba, tá tudo quebrado aqui dentro, mas a gente precisa abrir. Então, acho que a gente teve uma superação, uma transformação. Uma transformação. Eu acredito muito nisso. Uma transformação.
Principalmente de entender que o maior valor de estarmos juntos talvez não seja, de fato, sentar no melhor restaurante para comer, fazer a melhor viagem. É estar juntos. É estar juntos, com tempo de qualidade, com presença. Isso, e aí a gente fala de essência, né? Essência, o que é prioridade na sua vida, né? Ou nas nossas vidas, né? No mundo acelerado que a gente vive hoje, eu acho que tá faltando um pouquinho aí desse seu olhar, sabe? Para o outro, de uma forma geral. Sabe, Mari, aqui, interromper um pouquinho a sua conversa para contar uma história. Tava rolando vídeo do Instagram. E aí, eu parei num vídeo. Eu quase não faço isso, porque eu realmente tento gerir o meu tempo, que é precioso. Mas estava deitada olhando uns vídeos, e aí parei num vídeo que eu falei assim, gente, eu vou pegar esse vídeo pra vida. Porque... E aí a gente entra no tema do olhar para o outro, um pouquinho. Mando. E aí, era um pai com 2 crianças dentro de um trem. E as crianças colocaram um terror no trem. Corria para um lado, corria para o outro, sentava. E o pai sentado no fundo do trem, apático, assim, olhando. Ele não fazia nada, ele não reagia. E as pessoas do trem começaram a ficar incomodadas com as crianças. Corre criança para lá, corre criança para cá. Até o momento que uma senhora levantou com uma bengala e a criança bateu a mão na bengala. E a senhora só não caiu porque uma outra pessoa ajudou. E a pessoa que ajudou partiu para cima desse pai. E virou para ele e falou assim, pelo amor de Deus, você não tá vendo essas crianças? Você não corrige os seus filhos? E aí ele vira para ela e fala assim, me desculpa, senhora. Eu não sei o que fazer. Eu acabei de sair do hospital com meus filhos e a mãe deles morreu. Misericórdia. Então, eu acho que a gente peca muito ao julgar o outro, a julgar as atitudes do outro. Antes de tentar entender, a gente não tem tempo nesse mundo para tentar entender o que se passa na vida de todo mundo. Mas eu acho que ter um olhar um pouco mais... Deixa eu ir devagar aqui, que essa pessoa pode estar passando por alguma coisa e nem está sendo acolhida. Né? É exatamente isso. Então, eu só fiz essa... Porque eu achei que cabe muito Perfeito. isso. Achei que Perfeito. cabe muito nesse momento. E aí me conta, voltando aqui. E aí, conta pra gente do negócio da sua família. E aí nós abrimos o conversatório. Que, honestamente, é um bistrô porque a gente precisa ser classificado em algum KNAI desses da vida. Então, é um bistrô. Mas eu gosto de dizer que ele, antes de ser um bistrô, ele é um conversatório. Ele é uma casa pra gente estabelecer diálogos agradáveis, sensíveis, empáticos, amorosos, conhecer um ao outro e ter o café, a gastronomia orbitando em torno desse barato todo aí. Essa é a definição do sonho. O conversatório foi escrito, né, no business plan para ser de um jeito e hoje ele é de outro jeito completamente diferente. Graças a Deus. Dou graças a Deus por isso. E a gente vai mudando todos os dias, porque todos os dias a gente percebe a direção que ele vem tomando. Legal você falar isso, Val, porque a gente tem... não tive como não lembrar... A gente tem algumas histórias lá, e uma delas é bem recente também. A gente tem uma família que é o pai, uma mãe e 3 filhos. Uma é uma bebê que deve ter uns 3 meses. E é muito comum a gente receber famílias com bebês pequenos, porque lá é bem piquititito e é bem tranquilo. Então, eles escolhem a gente, né, para esse ambiente mais intimista, que é mais seguro para os bebês pequenos. E esses dias a gente estava justamente falando isso, porque os maiorzinhos, que deve ter ali entre 5 e 6 anos... são agitados, eles estão naquela fase que quem é mãe sabe, Sim. disputando a atenção do pai que está com toda a atenção voltada para o bebê. A mãe, ela tá em qualquer lugar. Surto psicótico. Entre pensando quando que eu vou conseguir tomar um banho, quando que eu vou conseguir dormir. É sobre isso. E o pai tentando ali administrar a agitação dos... Se a gente não tiver o olhar
a gente vai agir desse jeito aí. E vai perder o cliente. Vai perder. E lá é um lugar que eu digo o seguinte, e eu sei que o mundo lá fora, o mundo real, tem uma aceleração, eu sei. Mas quando as pessoas chegam lá e falando, eu preciso comer ou beber alguma coisa em 5 minutos. Em 5 minutos eu dou um abraço e convido a pessoa a voltar em outro momento. Sim. Porque a gente não tá nesse lugar lá de correr, de agitar. A gente, de verdade, é um lugar para que a gente possa... Sim, é maravilhoso. Eu já fui, acho que umas 4 vezes, mais ou menos. Acho que foi isso. E eu te confesso que nenhuma das vezes que eu fui, eu consegui olhar o telefone. Graças a Deus, graças a Deus. Isso é maravilhoso, porque é um lugar realmente que te provoca, por todos os lados que a gente olha para o conversatório, ele te provoca a olhar para você e não para o outro. Pelo menos essa é a perspectiva que essa é a percepção, né, que eu tenho. Você olha, tem uma frase, calma aí, você olha para mim, calma aí, vai com calma, sabe, vai com calma. E é maravilhoso mesmo. E você falou, Mari, do desafio diário dessa história. Fala um pouquinho sobre o dia a dia. O dia a dia é totalmente diferente do que a gente vê nos cursos e nos e-books. Porque e eu não tô dizendo que é um erro, tá? Eu tô dizendo que, sim, é um direcionamento que você... dono de um negócio, não esteja na operação, que você, dono de um negócio, tenha um fluxo de caixa equilibrado, que você, dono de um negócio, né, seja capaz de ter uma posição estratégica. Mas a realidade do empreendedor raiz familiar não é essa. Uhum. A realidade é que a gente precisa, no meu caso, estar na cozinha, estar no salão, estar no RH, estar nos suprimentos. No caso do meu marido... Eu patroa, eu patrão, eu empreendedor. No caso eu todas as funções. Ele é o administrador, mas também é o rapaz da manutenção. E também é o rapaz de compras. E é todo mundo que faz tudo, eu e ele. Todo mundo, eu e ele, a gente faz tudo mesmo. Claro que a gente tem um time, né, que nos ajuda no operacional, ok? Mas a verdade é que não tem um SAP, você não abre uma REC, você não preciso fazer um marketing, você liga para a área de marketing. Não tem isso. É a gente jogando em todas as posições e precisando entender que se a missão é servir, a gente tem que servir mais do que comida, mais do que bebida. A gente tem que servir uma experiência onde as pessoas possam se conectar com elas mesmas. Uhum. Essa é a ideia. Então, a superação diária é justamente você, em primeiro lugar, entender que eu não vou servir essa experiência para os nossos clientes se eu não servir essa experiência dentro da minha casa. Sim. Porque isso começa dentro de casa. Depois, servir essa experiência para as pessoas que trabalham com a gente. Sim. Que é importantíssimo. Para depois chegar na experiência de servir os clientes. Porque tem dezenas, centenas de lugares para as pessoas irem. Elas saem da casa dela, elas escolhem colocar o tempo e o dinheiro delas ali no conversatório naquele momento. Tem que ser excelente. Tem que ser a experiência. Tem que ser a experiência. E é uma história de superação, porque você fala assim, poxa, Mari, mas é sempre incrível? Não, não é. E quando não é, a gente dói porque a gente sabe que, eu falo muito isso lá, a gente sabe que, cara, tá difícil para todo mundo ganhar dinheiro, tá difícil para todo mundo ter tempo. É muito legal você trazer isso, Mari, porque você falou assim, eu não sei falar que hoje, depois eu vou até pesquisar estatisticamente, números, né? Mas a gente sabe que a maioria dos empreendedores são esses mesmos, são os empreendedores, os menores empreendedores, os empreendedores solo, né? A gente vê um movimento de empreendedorismo e eu achei o máximo você falar assim do empreendedorismo raiz. Porque, na verdade, a gente vive a era da internet e as pessoas vão para ali mostrar o que nos bastidores não tem nada a ver. E isso é real. Então, Mari, assim, eu acho muito importante isso. Porque as pessoas precisam, talvez, parar de esconder os bastidores,
Porque os bastidores é a vida real, sabe? E a vida real pessoas se conectam com pessoas. E eu aqui nesse espaço, né, do Supera-te, o que eu mais vejo aqui é que você contando pra mim o que você passou, é impossível eu não me conectar com a sua dor. As pessoas se conectam pelas dores um do outro, porque as pessoas, na essência, as pessoas são empáticas, sim. E eu não tô falando de empatia, de sentir a sua dor, não, porque eu não senti a sua dor. Eu não vou sentir a dor de alguém que larga, né, uma vida financeira estável para acreditar no sonho e fazer o sonho acontecer. E aí tem os obstáculos pelo caminho, e eu não pensei nos obstáculos, e os obstáculos eu não vou conseguir sentir porque eu não passei por isso. Eu não vou conseguir sentir a dor de uma mãe que perdeu um filho, porque eu ainda não senti essa dor. Mas eu consigo ser empática para acolher, para falar, nossa, se isso tivesse acontecido comigo, eu não sei se eu daria conta, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa mostrar, talvez, abrir mais essa fala sua para os empreendedores raiz, para as empreendedoras raiz, para as famílias, porque existe um empreendedorismo familiar muito forte, né, no Brasil. Quando a gente vai conhecendo todo mundo, a família está empreendendo naquilo ali. Se a família inteira não está, pelo menos o apoio de um ou de outro está tendo, ou não. Ou às vezes o outro tá falando assim, você tá acreditando numa coisa que não vai acontecer. E esses bastidores é só o eu, né? Não existe todo esse glamour da internet. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Você, de alguma forma, apertou um botão aqui, eu vou tentar trazer fatos e dados. Um belo dia, e a Vivi era uma colega de trabalho, executiva jurídica como eu, ela me ligou para falar de uma reunião, eu estava aos prantos e ela não conseguia falar da reunião, e eu falei, eu vou entregar minha filha para o pai, porque eu não tenho condições de educar minha filha, eu não paro em casa, eu viajo, e eu vou entregar minha filha para o pai. E eu chorava e ela falou, Mari, calma, esquece a reunião, vamos conversar aqui. E aí a gente guarda essa informação, porque foi muito inesquecível para mim aquele momento, e a Viviane foi muito especial também para mim naquele momento. Ponto. Dentro desse cenário de empreendedor raiz, em algum momento, é claro que o sonho era o quê? O sonho era que eu e Breno pudéssemos viver desse negócio. Isso não aconteceu. Ele ficou comigo os 6 primeiros meses, um pouco mais, e em um determinado momento olhamos um para o outro e falou, alguém tem que voltar para o mercado. Porque todo mundo sabe que o negócio começa a dar retorno 2 anos depois, praticamente. E ele tomou a decisão de voltar e voltou. Então, além de toda a responsabilidade de trabalho que ele tem, trabalho dele, os dias em tese de descanso que ele teria, que seria o sábado, domingo e feriado, é quando ele está no negócio, né? Para me apoiar no que eu preciso. E num determinado momento, Val, a verdade que quem entra no conversatório e vê aquela casa linda e vê aquele lugar maravilhoso, é óbvio que não vai saber, porque não vai nem imaginar, é que num determinado momento a gente não tinha pago nem a conta de luz, nem a conta de gás, nem o condomínio lá de casa. É isso aí. É muito importante falar isso. Essa é a verdade. E o filho olha pra gente e fala, mãe, a internet não tá funcionando. E a gente tem vergonha de dizer que não tá porque não pagou. Porque quando a pessoa volta a trabalhar, o dinheiro não cai na conta no dia seguinte. Sim, sim. E essa era a nossa realidade, entende? Assim, e a gente viveu isso, por isso que eu acho, gente, assim, meu marido falou isso algumas vezes pra mim, se a gente não bota Deus no barco... minha filha. São milagres que você decide reconhecer. E nós vivemos alguns milagres que nos ajudaram a dizer hoje que a gente superou. Porque foram milagres que aconteceram. Mas essa foi a nossa realidade durante um bom tempo. E é a nossa realidade hoje. Então as pessoas falam, isso aqui é um sonho. É um sonho, mas é um sonho com dor, porque meu marido não tá lá comigo. O sonho era que nós estivéssemos lá juntos todos os dias. E hoje ele precisa... voltar a trabalhar. Voltar. Porque o negócio ainda não... Então, ainda assim, não foi, né? Não foi, tá indo, graças a Deus, mas não foi. E é difícil você, por exemplo,
explicar para uma pessoa, porque eu também não estou dizendo que não é entrar no certo e errado, porque isso é um julgamento. Mas quando a gente recebe um cliente que pede um café e leva eu não estou dizendo o bolo para cantar parabéns, mas leva de casa o que ele vai comer com o café, também é uma história de superação, de você ter um olhar empático para aquele momento e falar, meu Deus, o que eu faço aqui? De entender o seguinte, mas também para a pessoa sair de casa, sentar aqui, tomar um café e tirar... O que tem por trás disso? É isso. Por que assim, eu não acredito que né, as coisas acontecem por acaso, né? Você fala em milagres e cada encontro, ele é muito precioso, assim. E eu acredito, sim, eu gosto muito de uma expressão que ela chama Nath Vasconcelos, né? Ela é de Belo Horizonte, é uma mineira. E ela fala assim, são piscadinhas de Deus. Adorei. E eu adoro essa expressão dela, sabe? Adorei. Falei assim, gente, Deus deu uma piscadinha aqui. Então, ele tá te colocando ali numa situação para algo maior. Mas para esse algo maior chegar, muita coisa tem que acontecer aqui embaixo. Muita coisa. E é na vida de todo mundo. E a gente precisa ser mais real. Porque para que eu possa te apoiar e você me apoiar, se a gente, por exemplo, faz parte de um grupo de mulheres, que é o que hoje tem vários, você pode escolher qual que você vai participar ou quais você vai participar. Para que eu possa realmente te apoiar e você apoiar, você precisa conhecer os bastidores. Senão eu vou achar que você... Valquíria, Mariângela. E várias coisas, porque, por exemplo, hoje eu tenho uma dor enorme que é ser uma mulher de 47 anos que até 2 anos atrás, super independente, pagava todas as minhas contas, mas hoje eu dependo do meu marido. Pra tudo, pra fazer uma unha. E eu choro esses dias, eu não tenho vergonha não de falar isso, tá? Eu choro. Esses dias ele falou, Mari, vai cair o pagamento, a gente vai lá comprar seu óculos. Eu chorei. Eu falei, gente, eu chorei porque eu fiquei com vergonha de saber que eu precisava do pagamento dele. Chorei. E aí ele, muito sensível, falou, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Tu já percebeu o tempo de qualidade que você tem com a Maria Eduarda nos últimos 2 anos? Você já percebeu que você tem a oportunidade de almoçar com a sua filha todos os dias? Gente. Que você vê a sua filha, você leva ela pra escola, você tá com ela na hora do almoço, você tá com ela no vôlei, você tá com ela indo pro inglês, buscando do inglês, você está com ela cedo em casa. Você consegue olhar pra isso? E aí, agora eu falando comigo mesmo, caramba. É um presente isso. Tem coisa melhor pra uma mãe de adolescente? Eu gravei um podcast aqui com uma advogada, o nome dela é Antônia Ximenes, já até tá lá no YouTube. E ela falou uma coisa que pra mim foi uma virada de chave. Ela fala assim, vou além do que o seu marido falou. Você já parou pra pensar que o que você tem hoje, você pode já ter pedido isso de joelhos atrás? E que ao invés de você só agradecer para deixar Deus agir, você tá ainda se queixando. Cara, isso foi uma virada para mim, porque a gente passa por... Hoje não é o dia de eu contar as minhas histórias aqui, mas a gente passa por percalços na vida que a gente precisa ter esse olhar. Cara, eu tô tendo... Peraí, olha a situação da... E eu, assim... eu hoje tô tendo, né, mais tempo com a minha filha. Isso... Eu posso falar, posso ser empática com vocês. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. E vai chegar agora esse momento aqui, que você vai reconquistar a sua independência financeira, ele depende disso. Depende desse processo. Todos os empreendedores que eu já conversei, que hoje são... cases de sucesso, eles quebraram muitas vezes para poder chegar lá em cima e falar, nossa, eu passei, não conheço um que não tenha chegado e falado assim, eu quebrei, mas eu fui lá, trabalhei no dia seguinte, trabalhei no outro dia, coloquei nas mãos de Deus e fui.
E falando de Deus, Mari, a gente entra no episódio fé. Você já sentou aqui falando disso. Você já sentou aqui declarando o seu amor por Deus, a sua fé. Meu pai, antes de morrer, falou para mim assim: filha, fé é você acreditar, não, é você pedir, você ter certeza absoluta de que você vai receber. Então, você não pode nem imaginar o contrário. Mas para essas duas coisas aqui acontecerem, você chamar isso de fé, você precisa primeiro merecer. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte e entregar o restante, entendeu? O que não está sobre, né? O que a gente não dá conta, a gente precisa realmente entregar. Fala um pouquinho, você falou, né, que Deus fez milagres. Conta aí. Eu participei de uma live na nossa igreja e eu costumo dizer que Deus é tão perfeito que ele influencia até o algoritmo do Instagram. É verdade. E que acreditar nisso é uma decisão. E se é uma decisão acreditar, eu preciso também, preciso também acreditar que se o meu negócio vem do alto e meu negócio é servir, a gente não dá aquilo que não tem. E o que tem me ajudado muito é entender que para eu servir o que Deus tem para mim, eu preciso aceitar que eu tenho que ser servida também. Esse é um grande desafio. Aceitar que eu preciso ser servida e entender que essa é uma necessidade para que eu cumpra o meu propósito de servir. E eu tô falando isso porque a gente foi encontrado por uma comunidade cristã. Uhum. Deus trabalhou o algoritmo para que isso acontecesse através de uma querida, que é a Mary do @única. É claro que eu tô me referindo a ela, porque foi atrás dela que as outras conexões acontecessem. Foi o comecinho ali. E essa comunidade, ela nos ensina muito esse caminho da fé. O caminho da fé que vem pela decisão de acreditar, decisão de conhecer Deus na sua essência. E se permitir ser menos de nós e mais dele. É um exercício diário. E aí eu tenho essas coisas na minha cabeça. São coisas que fizeram sentido pra mim. A voz do meu marido falando desde o início: bota Deus no barco. Decide e eu tô contigo. Não sei o que você vai decidir, mas bota Deus no barco e eu vou pra onde você decidir. Aí eu falando: meu Deus, eu vou pra onde agora? Porque eu fui espírita. Uhum. Então, e fui espírita de umbandista, espírita kardecista. Enfim, e aí bota Deus no barco. E aí um algoritmo me traz uma pessoa que não tinha nada a ver, que eu descobri que morava perto do conversatório, que eu chamei para tomar um café e que, por acaso, era membro de uma igreja que eu ia de vez em quando com meu marido aleatoriamente. Uhum. Se você não decide que isso é a piscada de Deus... É a piscadinha de Deus. Você vai achar que é coincidência. Só mais uma... Que é coincidência, não é? E eu acho que uma das coisas que pra gente fez mais sentido, e eu posso dizer que a nossa vida mudou, foi quando a gente decidiu colocar Deus no barco. Colocar Deus no barco e acreditar que não cai uma folha da árvore senão pela vontade dele. Então, todas as pessoas que entram por aquela porta foram encaminhadas até lá pela vontade divina e elas merecem ter o nosso melhor. A gente quer transbordar o melhor de Deus. Nem sempre a gente consegue, porque somos ainda mais humanos do que parecido com o Pai. Mas quando a gente não consegue, Val, a gente chora por dentro. Porque, às vezes, a percepção não é imediata. Mas no final do dia, naquela conversa na cama, naquela conversa no carro indo pra casa, a gente fala: putz, a gente podia ter sido melhor, hein? Mas também não dá pra se cobrar desse jeito, né? Não dá pra se cobrar desse jeito. Mas a gente bem se cobra, viu? Mas, mas pode melhorar isso. Porque tá tudo certo, tá no caminho. E, enfim. Mari, você fez curso de chefe? Eu iniciei o curso, meu curso... comida sua, gente, quem tiver oportunidade, vai lá. Conversatório fica na Tijuca, pode procurar na internet, porque
Só vai lá e experimenta. Eu comecei a fazer o curso era um curso de 2 anos, eu fiz 1 ano de curso, o curso fechou e estamos naquele momento de entender o que que faz, né? O que que o curso vai me oferecer de alternativa. Nossa, mas em 1 ano você aprendeu muito. Tem essa coisa. Mas eu não formei ainda porque eu tô justamente buscando entender com o pessoal como é que vai ficar, né? Uhum. A questão do curso. Estou em formação. Eu cozinho intuitivamente, amorosamente, cozinho por amor mesmo. E eu costumo dizer que eu cozinho o que eu gostaria de servir para minha casa, para os meus queridos, todos os dias. Por isso que a gente não tem um cardápio de almoço fixo. É um grande desafio, eu confesso que eu boto o time lá pra loucos. Os fornecedores também loucos, porque se eu decido fazer alguma coisa, eu ligo e falo, eu preciso agora. Então, eu enlouqueço bastante. Acabei de mudar gente. o cardápio. É mais ou menos assim. Mas eu tenho a certeza de que eu entrego o meu melhor, porque eu acho que não tem nada pior do que a gente colocar as nossas mãos para preparar um alimento que vai para dentro do corpo, algo que a gente não quer. Fazer uma comida que a gente não quer. E assim, Então, eu quando eu tô fazendo os treinamentos, né? E quando a gente fala de pertencimento, tem muito disso, né? Hoje, na loucura do dia a dia, as pessoas entram num restaurante self-service e elas não escolhem o que vão comer, elas comem porque estão com fome. E ainda com o telefone do lado. Então não sabe nem, não sente nem o sabor da comida. E ter o privilégio de entrar ali, não olhar pro telefone. Gente, não olhe pro telefone. Aliás, vocês nem vão conseguir. Não olhe pro telefone. Viver essa experiência, porque é sim uma experiência, é um presente. Então, para mim, o caminho é esse. Eu não consigo enxergar diferente. do ponto de vista de negócio, como é que escala? A gente ainda não achou essa resposta. Precisa buscar o... Né? Mas vai achar, Mas vai achar. acha, assim. Porque vai aparecer, vai estudar, vai se especializar e vai encontrar o caminho. Como todos nós, como a empreendedora aqui, como acho que 90%, vou falar 90%, que para mim é a maioria, 100% dos empreendedores, assim, pequenininhos. E é isso, é começar e não parar. Mari, quem é a Mariângela hoje? Depois dessa vivência, desse processo de superação, desse processo de transformação. Hoje, olhando para você, quem é a Mariângela hoje? Eu acho que eu acho ótimo, né? Eu sou uma mulher que quer ser cada vez menos de mim e mais de Deus, sem dúvida. Eu sou uma mulher que posso dizer que realizei um sonho. Eu tenho o meu sonho realizado. Eu sou uma mãe da qual eu me orgulho, da mãe que eu sou. Acho que posso ser uma esposa melhor, bem melhor. Mas eu também já estou consciente disso. Mas eu sou uma serva de Deus. Eu acho que eu sou uma servidora de Deus. Eu não me sinto ainda elegível a dizer que eu sou uma discípula, mas eu sou uma serva de Deus. E todas as vezes que eu olho e falo, pô, me aproximei um pouquinho mais de você, eu dou um check ali no... Que delícia. É isso. Dessa nossa conversa aqui, eu posso dizer para você a frase de um autor que eu não me lembro, tá? Mas que para mim representa muito você e a sua família. A frase diz assim: de todas as belezas, coragem. E eu acho que é isso que representa a história de vocês. E vamos imaginar que você estivesse num palco e que tivesse à sua frente toda a população de empreendedores raiz como você e sua família. O que você gostaria de deixar como mensagem para eles? Rasguem os KPIs, rasguem o business plan. Tragam mais do amor e do respeito que a gente tem que ter pelo tempo. E tempo aqui é o nosso bem mais precioso. Olhem para cada pessoa que entra no negócio de vocês e entendam o quanto vale o tempo daquela pessoa ali.
Eu acho que respeito. Respeito. Não tem servir sem respeito. Não tem. E pelas experiências que a gente tem tido, eu acho que não tem painel de indicadores, metas à vista, não tem que supere a palavra respeito. Eu acho que quando você bota amor e respeito na frente, todos os outros resultados acontecem. Talvez demore um pouco mais, mas ele chega. E pra gente fechar, você voltaria pro mundo corporativo? Não gostaria. Se fosse necessário, por uma questão de sobrevivência, voltaria, porque a gente faz o que é preciso, né? Sim. A gente, adultos, maduros, a gente arregaça a manga e faz o que é preciso. Mas eu creio tanto nesse Deus, tanto, que eu acho que é um caminho sem volta. Então, eu espero não precisar voltar. Voltar pro mundo corporativo te deixaria feliz? Fechamos. Muito obrigada a todos que estiveram por aqui. Obrigado, Mari, por você ter aceito, por estar aqui comigo, dividindo esse espaço. Quero agradecer a todos. Sigam o nosso canal, ativem o sininho e vem ser Supera-te.